Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Espírita, que hoje trata do tema Outubro Rosa. Como vocês podem ver, nós já estamos na paleta de cores. Quero agradecer a Fernanda, que nos trouxe gentilmente os famosos lacinhos. E olhem só, a nossa logomarca vestiu a cor deste movimento internacional que objetiva alertar e conscientizar mulheres sobre a importância dos exames que podem detectar precocemente o câncer de mama. Então, hoje vamos tratar de saúde da mulher, especificamente câncer de mama, e é claro que vamos abordar, digamos, esse trinômio, espírito-corpo, saúde e doença. Meu nome é Rosânia Della Bruna, estou muito feliz por estar aqui hoje apresentando este episódio do podcast junto com o Roberto Vitorino. Olá para vocês todos, eu sou Roberto Vitorino e é realmente um episódio maravilhoso poder participar aqui com vocês sobre esse momento especial, tentando auxiliar, ajudando. Esse Pode Ser Espírita traz para nós a oportunidade da gente poder conversar, da gente poder discutir alguns assuntos que dentro da sala de aula a gente não consegue discutir, a gente não consegue conversar, mas que agora a gente consegue distribuir através desse podcast para que as pessoas possam se transformar, ou pelo menos tentar. Roberto, se você me permite, eu estava lembrando aqui do momento que Maria chega, né, para falar com Isabel e ela diz: bendita és tu entre as mulheres. Hoje a gente fala para o Roberto, bendito és tu hoje entre as mulheres. E obrigada, porque eu acho que essa participação masculina na conversa é muito importante, normalmente não tem, mas que faz parte da nossa rede de apoio aí. Obrigada, viu, Roberto? Obrigado a vocês. Eu tenho particularmente gosto dessa discussão, gosto de conversar sobre esse tema, até porque eu sou homem, mas sou casado, sou filho de uma mulher, tenho irmãs. E a minha esposa, eu havia contado, ela foi diagnosticada com câncer há cerca de 2 anos. Teve a oportunidade, já fazia muitos exames de mamografia. Câncer de mama? Câncer de mama. Ela fazia sempre, anualmente, ela faz os exames, ela é funcionária pública do Estado, é professora. E num desses exames foi constatado uma pequena gordurinha. Ela já estava fazendo um ultrassom, na verdade, para verificar se via. A médica já tinha conversado, já tinha dispensado ela, já estava se limpando, já tirando... e aí a médica parou, voltou, falou assim: espera um pouquinho, deixa eu dar mais uma olhadinha. Eu acho que tem uma gordurinha que eu acho que pode ser do silicone, da costura E ali foi o momento ideal, porque a partir daquele instante ela pôde fazer, foi atrás dos médicos, fez os exames adequados e antecipou muito. Ela só foi no quadrante que ela fez a cirurgia e hoje está nos tratamentos adequados e com todas as consequências disso. Graças a Deus. Que ótimo. Obrigada pela história aí, ó. Um beijo, Carla, para você, viu? Vamos lá, então, conhecer as nossas participantes, as nossas convidadas? Então, as nossas convidadas aqui, temos a doutora Angélica Bogatsky Ribeiro. Ela é ginecologista com mestrado em bioética pela Universidade São Camilo. Atualmente integra a equipe de ginecologia geral do AC Camargo Cancer Center. Também é espírita há cerca de 25 anos. E fundadora da Associação Médica Espírita de Santos. Obrigado por ter vindo falar conosco hoje, doutora Angélica. Meu coração é que enche de gratidão por estar aqui na Federação Espírita e que a gente possa conversar e que a espiritualidade possa se usar aqui de mim para que a gente divulgue aí e que retire algumas dúvidas, né, se for necessário. E temos também a honra de receber também a Fernanda Mazzi, que é farmacêutica na primeira formação, advogada na segunda, depois se tornou lojista, é embaixadora da Pfizer no coletivo Pink para ações do Outubro Rosa, é colaboradora aqui da livraria da FESP.
E tem alguma coisa aqui interessante que você falou que você é tentante. O que é isso, Olha, falar tentante? isso na frente de uma ginecologista, né? Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Na verdade, eu brinco, né? Tentante, porque a gente esquece em algum momento que tentar ser feliz não é uma tarefa fácil, né? Principalmente depois do diagnóstico, né? Eu tive 3 diagnósticos de câncer, embora eu não seja metastática. E o objetivo até nem é passar, assim, né? Um prontuário médico, mas é dizer que, assim, lutar muito pelo diagnóstico precoce, porque muita coisa depende dos nossos hábitos, né? A gente sabe, a doutora acho que vai falar até melhor que eu, né? Temos os hábitos modificáveis e os não. E no meu caso, eu tinha uma vida... Não tinha uma vida sedentária, não usava álcool, droga, obesidade. E ainda assim, eu fui diagnosticada no check-up, aos 50 anos. E depois disso, quando você entra nesse mundo oncológico, você se pergunta, nossa, o que eu vou fazer para ser feliz? Sendo que não é... A pergunta não é essa. Né? Assim, é saber que, meio como o Evangelho traz, né? Deus fez a felicidade, mas Ele permite a tristeza. Porque em algum momento, acho que a doutora pode falar 1000 vezes melhor que eu mesmo. A gente, quando é diagnosticado, e eu era da área da saúde, parece que o mundo vai acabar mesmo. Até o meu médico, eu lembro, ele olhou para mim com uma compaixão, tipo... Ai, sabe, ele estava doído de me dar notícia, e que para ele era uma notícia até que comum, né? Porque em algum momento a gente acha que o seu mundo acabou. Ele não acaba, mas ele se transforma. O tratamento é muito puxado. Eu fiz a mastectomia, depois fiz a reconstrução, depois uma série de problemas, o tratamento, as químicos, as infusões. A vida muda muito. Em algum momento, assim, a sua demanda é tão... Você só cuida de você, mas ao mesmo tempo você se esquece. E quando você está um pouco melhor e quer voltar para o mercado de trabalho, você não é mais a mesma de quando você saiu. Você tem um mundo que não é cor-de-rosa. O Outubro Rosa, depois eu até explico por que ele é rosa. As pessoas confundem um pouco. É um professor? Não, ele é um problemão na sua vida, mas ele não é a sua vida. Só que até você perceber isso, você já deixou muita coisa. Em algum momento eu fiz um inventário de perdas. Eu olhei e falei, nossa, isso foi. E aí eu tive pela doutrina, né, por um suporte familiar e da doutrina, eu pensei, não. A chuva não cai sobre os bons, os maus. As coisas ruins também, elas passam, agora passa. Então, vamos mudar o jogo. Mas é muito difícil o diagnóstico, assim, o tratamento em si. Então, eu brinco, hoje acontece muita coisa. O emprego, você tem uma perda real, perda do seu médico, que no meu caso, ele desencarnou numa condição prematura e violenta. E aí, você tem a sua vida para dar conta. Aí eu brinco, então, pode tudo dar errado, mas eu vou tentar ser feliz sempre. Então, Nanda, eu falo, aí é eu sou tentante. tentante. Nanda, nossa, você tocou, assim, em pontos muito importantes, vários deles, tá? Eu acho que a gente vai ter oportunidade de ir desdobrando, pelo menos alguns, pelo tempo que a gente tem, né? Mas eu vou começar por um primeiro, então, passando para a doutora Angélica. E essa importância do exame, de detectar, né, quando possível, nos estágios iniciais ali, e o que acontece a partir daí? Qual é o ganho que essa mulher tem? Ou seja, a gente está falando da importância mesmo de fazer os exames. Então, a primeira gratidão que a gente deve ter é quando a gente faz o exame e não tem nada, né? E a gente tem um resultado, beleza, a gente está saudável e não tem absolutamente nada com as nossas mamas. E o segundo motivo de grande gratidão é quando a gente faz o diagnóstico, porque sem diagnóstico a gente não consegue fazer o tratamento. Muito bom. Né? E aí, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico, né? Melhor a possibilidade de uma existência saudável e sem dor, né? Sem grandes lutas. Embora todo diagnóstico seja no começo, né, quando a gente vai fazer o diagnóstico, que você faz a mamografia e dá ali uma alteração, ou vai fazer um ultrassom, dá uma alteração, aí o médico fala, olha, você precisa fazer um outro exame, tem que fazer uma magnificação, olha, você vai ter que fazer uma mamotomia, né? E para as mulheres que nunca passaram pela mamotomia, que você às vezes precisa fazer uma mamotomia por mamografia, que o mamógrafo aperta a tua mama
E fica 1 hora apertada para ela poder a médica poder localizar a lesão e tirar a lesão. E aí fica aquele tempo, 1 semana, 10 dias, dependendo do laboratório, para te dar o diagnóstico. E às vezes fala, olha, parece que tem alguma coisa, você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer uma ampliação, vai ter que fazer um setor, um quadrante. Mas precisa ver também os linfonodos, porque o câncer de mama, você precisa fazer uma avaliação do tamanho do tumor, da localização, do linfonodo, se está comprometido ou não, se tem metástases ou se é um tumor agressivo que pode eventualmente levar a metástase, para daí você pensar o tratamento além da cirurgia. Se precisa de radioterapia, se precisa de quimioterapia. Qual caminho, né? E aí vai escolher o caminho. Mas eu achei uma coisa muito interessante que você falou, que assim, aí a gente sempre deseja ser feliz, né? Sempre. Sempre deseja feliz. Eu, na verdade, eu prefiro as alegrias do dia, né? Porque a felicidade, quando a gente tem a felicidade, a gente não precisa de mais nada. Então, tudo acaba sendo uma frustração quando você não é feliz plenamente. Então, vamos deixar as alegrias do dia, porque elas vêm devagarzinho e a gente vai dando conta de criar esse néctar, né? Esse néctar dos momentos felizes ou dos momentos alegres para você usar nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, né? E aí você falou assim, nossa, aí na hora que eu tive o diagnóstico do câncer, meu mundo praticamente acabou. E é um momento muito interessante, acho que é um momento muito, muito rico, porque a pessoa, quando ela faz esse diagnóstico, quando ela tem esse diagnóstico, é aquele momento em que ela está diante da morte, né? Então, a única coisa que ela pensa é que ela tem um câncer e que ela está para morrer, né? E não é bem isso. E aí ela tem a possibilidade de olhar para trás e fazer uma avaliação da vida. E aí, nessa avaliação, ela pode avaliar, para além da parte material, física, olha, será que eu estou fazendo exercício físico? Será que eu estou comendo direito? Será que os meus relacionamentos interpessoais, eles estão adequados, né? Porque a gente tem essa coisa do câncer de mama que está assim, né? A mama é o peito, é o lugar que abraça. Quando você abraça, você traz a pessoa, você aperta no teu peito. Que alimenta também, né? O que alimenta o filho. Quando você tem tristeza, dói aqui quando você está triste, né? Então, do ponto de vista emocional e provavelmente espiritual, quando a gente falar de centros de força, essa região aqui, ela está relacionada a muitas coisas. Então, não é só ao que a gente come, ao que a gente respira, a forma como a gente lida com a vida, mas a forma como a gente ama, como a gente sofre, se a gente perdoa, se não perdoa. Então, às vezes, uma patologia assim delicada dessa forma vai nos trazer muitos questionamentos. E, ao mesmo tempo, você é obrigado a olhar para frente e dizer assim, mas tá bom, e aí? E agora? Em que eu acredito? Né? Eu acredito na vida após a morte, eu acredito nas promessas de Jesus. Então, você tem essa possibilidade, essa oportunidade preciosíssima no momento do diagnóstico de fazer uma avaliação, né? Fazer uma avaliação estendida sobre isso. Acho que o que materializa também é assim, né? Independente da crença, que a gente sabe que muito consola quando se tem, é o que eu faço com isso, né? Eu estou aqui nesse momento agora, eu vivo isso e o que eu faço com isso, né? Do ponto de vista prático, né? A vida muda muito. Em algum momento, eu parei e pensei assim, bom, porque a gente ouve muito isso também. Porque morrer, eu não tenho dúvida que eu vou, a doutora vai. Então, assim, a minha questão nem era, até porque estamos, né, nossa, quantos anos de doutrina, de estudo. E assim, uma coisa, a pessoa fala assim, eu sou religiosa. Aí você vê que você fala em morte, a pessoa, nossa, foge, né? Então, assim, a morte em si não foi o meu maior, nossa, eu vou morrer como estigma, embora era o tratamento em si. E assim, eu era uma pessoa de rotinas, claro, né? Acho que muita gente mas eu sou virginiana, assim, de carteirinha. Então, eu sabia que aquela minha rotina, já no dia seguinte, ia mudar completamente. Então, esse apego até da rotina, eu falo, não é ao corpo, eu sei que ele vai embora. Eu tinha um apego daquela minha rotina. E dor, né? Porque, assim, a pesquisa do linfonodo sentinela é uma coisa inesquecível, né? Assim, a mamotomia, mas passa. Só que a gente, mesmo eu, que, olha, eu não vou dizer que, eu sei muito da doutrina, mas a doutrina é muito forte na minha vida.
eu sabia que eu ia passar por aqueles momentos de dor, porque, assim, temos a doutrina, temos Jesus, temos a fé na vida futura, mas o André Luiz fala isso, né? A fé é a ginástica do espírito, a fé sincera é a ginástica do espírito. Acho que em Mensageiros, e eu lembro que eu usava essa frase assim, bom, ela é a ginástica do espírito. A minha às vezes cambalhou, porque é uma dor tão surreal, que eu sabia que ia passar, mas em algum momento, diferente do que muitas pessoas falavam, tanta gente tem, porque a sociedade também não ajuda, né? A gente ouve coisas muito legais, que eu hoje aprendi a separar o joio do trigo. A parábola não está à toa, né? Eu aprendi a filtrar, mas assim, eu acho que você está num momento vulnerável porque a sua vida vai mudar. Que eu vou morrer, eu vou, mas eu não queria que minha mãe me enterrasse. Eu lembro, minha mãe é uma mulher de fibra, quem conhece minha mãe é uma mulher forte. E, como a doutora disse muito bem, assim, claro, né, com muita propriedade, mas é bem isso. Olha, acho que apareceu um nódulo, né? É um caminho, assim, demora até seu laudo sair lá, neoplasia. É um caminho que demora, não é assim, nossa, seu batom borrou. Não é uma coisa rápida. E aí, eu lembro que, assim, quando foi assim, a pesquisa, quando saiu mesmo, eu cheguei para minha mãe, eu falei, minha mãe, é câncer. Por um momento, minha mãe é uma mulher inteligente. Ela colocou a mão nas mamas dela, como se ela quase me desse. Eu pensei comigo, nossa, querida, sofra com inteligência. Você fala tanto de bem sofrer, eu também. Porque a gente sabe que, na prática, por mais amparados pela doutrina, ninguém vai fazer minha parte. Eu sabia que eu que tinha que fazer minha parte. E embora trabalhasse no hospital, é muito diferente, né? Você ser paciente, você trabalhar na área da saúde e você viver na pele aquilo. E aí eu tive outras doenças, outro câncer, mais outro. Então, assim, não é uma coisa que você fala assim, vai lá, não é assim, né? Tira a mama e tá tudo certo. Como a doutora falou, se a sua mama tá ótima, comemora. Eu sempre pensava isso, eu fazia check-up anual. Eu tinha hábitos, porque tem muito isso. Eu não digo que há vidas passadas nesse sentido. Eu falo da vida agora. Porque se a gente... Vamos falar disso, hein? De vidas passadas. Não, é porque eu acho assim, eu como paciente... É importante em algum momento falarmos disso. Se eu vou em algum lugar, eu vou numa médica, ela começa... Claro, não que... Mas perquiri muito antigamente, que utilidade vai ter isso para mim? Eu me perguntei isso em algum momento. O que eu poderia ter feito de diferente? Porque em algum momento eu falei, nossa, eu não sou sedentária, eu trabalho no hospital, eu faço check-up anual. Eu não era obesa, eu ganhei 20 quilos, mas então não era sedentária, não fumava. Aqueles hábitos que eu poderia mudar, já não era possível, porque... Então eu tive uma surpresa, nossa... Aí o meu médico veio, olha, você teve uma menopausa, você não está na menopausa ainda, não há sinais, você nunca amamentou. E você vai tomando propriedade de alguns hábitos que, se foi da vida passada, eles vão ter que ficar lá, porque agora eles não vão me ajudar. Vamos segurar isso um pouquinho, que eu acho para a gente tentar esclarecer, inclusive para quem não é espírita, algumas questões aqui que são importantes. Mas eu acho que eu vou voltar um pouquinho nessa conversa e perguntar para a doutora Angélica, assim, o que a gente pode dizer hoje para essas mulheres, para que, de fato, seja um incentivo, um motivo que as levem a fazer o exame, doutora? Então, o principal fator de risco, né, para câncer de mama é você ter mama. Então, se você é mulher e se você está na faixa dos 50 anos, dos 50 acima, você já tem risco de ter câncer de mama, né? Então, sim, a menopausa tardia, a menarca, né, a primeira menstruação, muito cedo, fazendo com que a vida da paciente da vida da mulher seja uma vida regada de hormônio, ela pode aumentar o risco de câncer de mama. A obesidade, né, porque a gordura, ela produz muito estrogênio, então aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de útero. O sedentarismo, que vai na direção da obesidade. Então, a gente tem alguns fatores assim, de vivência que aumentam o risco de câncer de mama. E existem pessoas então, que já nascem com uma mutação. Então, quando elas nascem, elas trazem uma mutação familiar. E aí existe um aumento de chance de desenvolver o câncer de mama, do câncer de ovário. Pacientes que têm antecedentes familiares de primeiro grau com câncer de mama, com câncer de ovário, aumenta o risco de câncer de mama. Então, diante de todos esses fatores, e a gente tendo a possibilidade no Brasil
de fazermos a mamografia, né, essa mamografia de rastreamento, e o SUS oferece isso a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, e as pessoas que têm o convênio começam a fazer esse rastreamento até antes, com 40 anos, com 35 anos, algumas pacientes, né? Então, a gente tem essa possibilidade de pegar o câncer e fazer um diagnóstico precoce. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que a ciência e que o mundo atual oferece para a gente, que é fazer o diagnóstico precoce, fazer os exames e fazer o diagnóstico precoce. E, a partir daí, a gente tem muita coisa para se lutar, porque o câncer de mama é uma doença complexa, ela é diferente de paciente para paciente, porque ela tem as suas diferenças, né? Tem cânceres de mama que têm receptores positivos para estrogênio, para progesterona. Tem cânceres de mama que tem a expressão da proteína HER2. Tem aqueles cânceres que não têm nenhum desses fatores, que é o chamado triplo negativo. E aí a gente, para cada tipo de situação, a gente já tem muitos tratamentos que são oferecidos. Até mesmo para aquelas pacientes que fogem do diagnóstico precoce, elas vão fazer o tratamento e vão ficar muito bem. Uhum. E até as pacientes que são pacientes com câncer de mama metastático, no mercado tem surgido assim, muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades de tratamento. Então, claro que a medicina ela vai evoluindo, quanto mais complexa ela vai ficando, mais cara ela vai ficando também. Chega um momento em que nem todos os pacientes vão ter condições, vão ter acesso ao que há de mais moderno, o que há de top no tratamento. Mas já existe. E a gente vê assim, não gosto muito dessa palavra, mas eu, por exemplo, eu vejo milagre todos os dias no lugar onde eu trabalho. Interessante, porque a ideia sempre é da prevenção como um instrumento que vai mudar a situação de tudo. E por conta disso, o Outubro Rosa é exatamente esse movimento de prevenção. Como foi, Nanda, que você passou o dia com câncer para a ativista, para aquela que se movimenta, aquela que te apresenta, que vai atrás a partir do Outubro Rosa? Como que foi isso? Na verdade, eu estava recém-operada, foi assim, eu ainda nem estava entendendo muito, porque eu fui diagnosticada em julho, o meu era ductal, né, por receptor positivo, assim, é uma característica. Então, assim, eu fui diagnosticada em julho, como a doutora disse, temos muito acesso, mas gente, o SUS realmente é uma dádiva, mas a celeridade, às vezes, de um particular. Então, assim, eu fui diagnosticada em julho e em agosto eu já estava operando. E aí, em outubro, o doutor Ronaldo, eu fiz mastectomia bilateral. Então, assim, umas dificuldades de mobilidade, é uma coisa bem forte, assim. E a gente não sabia até então que eu ia ter problemas com silicone. A gente nunca sabe, né? Quando o cavalo que ganha, você fala, nossa, eu devia ter jogado nesse, né? Mas... E aí eu lembro que foi em outubro, o doutor Ronaldo tinha tirado os dedos, ele falou assim, você já pode caminhar um pouco. E perto da minha casa, em outubro, a Pfizer estava no primeiro ano dela de Outubro Rosa. E eu entrei. E aí eu lembro que a moça, até hoje, ela falou assim, eu falei, nossa, o que é isso? Eu nem me mexia. Assim, eu estava bem devagarinho, bem perto de casa. Ela falou assim, nós vamos fazer uma atividade, estamos numa reunião para Outubro Rosa. Eu falei, nossa, acabei de ser... Meio assim... Ela falou, entra, a casa é sua. Eu falei, nossa, mas eu não tenho RG nem dinheiro. Porque eu sou, sabe, tão inocente. Eu falei, não, mas não precisa. E aí comecei a contar a minha história e a gente estava assim, eu tinha operado, a gente ainda estava esperando cicatrizar para ver se provavelmente eu já sabia que eu não ia irradiar, porque eu tinha feito uma mastectomia radical, que é uma particularidade muito do mundo oncológico. Eu nem costumo falar muito isso, porque não que não seja útil, porque o nosso mote é tentar fazer uma pessoa não chegar, não que eu sou, nossa, uma lutadora ou uma coitada, mas assim, se temos a mamografia, então assim, nem costumo falar isso, mas eu não ia irradiar. E só que eu tava... Acho que é bom esclarecer o que é irradiar. Fazer a radioterapia, porque né? Eu acho que muitas pessoas podem estar ouvindo e não saber. Eu não ia fazer a radioterapia, assim, meio que era certo. Porque eu tinha tirado tudo, o médico falava, olha, você tirou tudo, vamos irradiar o quê? Mas são escolhas, né? Acho que depende do paciente, do médico, da rede. Para mim, assim, tudo era muito conversado com o Dr. Ronaldo. Curiosamente, o Dr. Ronaldo nem era meu oncologista, ele era meu plástico. Mas a gente realmente tinha uma afinidade imensa.
tudo era muito conversado, desde a escolha da prótese. E aí, nesse Outubro Rosa, um oncologista, ele estava falando das possibilidades de tratamento. E eu, num primeiro momento, eu não ia negar o tratamento. Imagina, eu sou farmacêutica de base, trabalhei uma vida no hospital. Mas eu estava assim, que linha... hoje é uma escolha, né? Eu tinha essa possibilidade. Eu lembro que ele fez uma palestra e falei, tá aí, eu vou até o fim com isso. E aí eu comecei a participar. E aí, no ano seguinte, a Pfizer oficializou o coletivo Pink. E aí eu participei de uma exposição, na época do Dr. Ronaldo. E eu percebi, assim... que eu tinha todas as condições, eu sabia, eu fazia mamografia anual, eu não tinha... Pois eu não tinha... Depois você vai fazer o exame para justamente ver se você tinha mutação. Eu não tinha histórico na família. Como eu disse, os meus hábitos, os possíveis, eles não precisariam de ajuste. Eu realmente tinha questões hormonais. Eu não amamentei, não engravidei. A minha primeira menstruação foi aos 10 anos. Eu não estava em menopausa. Então, assim, aquilo me levou para um câncer... enfim, hormonal. E aí eu pensei, nossa, eu com toda essa minha capacidade, eu estou tomando um baile desse diagnóstico no primeiro momento. E aí a gente começou a falar, as pessoas falam o que querem, né, na verdade, assim. Mas eu optei por ir para a linha do diagnóstico precoce. Por quê? Porque eu comecei a fazer eu virei militante da palavra. Encontrava uma pessoa, você já fez mamografia? E eu via que as minhas amigas falavam assim, ai, não tenho tempo, a Belinha tem inglês. A outra, eu levei o Oswaldo no futebol. Assim, tinha uma lista de coisas que as minhas amigas e as pessoas em campanhas faziam, que a última da fila era, assim, a pessoa própria. E eu falava, mas, gente, uma assim, eu acho que eu não vou no médico há uns 5 anos. Como assim? Não tenho dor. A outra, como eu escuto em campanhas, porque estava viúva. A outra, porque namora muito. Eu comecei a ouvir umas coisas e falava, gente... É necessário uma mudança pessoas, mesmo. Mas mudança do quê? De amor ser, próprio. De mindset. Do amor próprio. Então, assim, se hoje você falasse assim, olha, você só tem uma palavra, você vai morrer amanhã. Você tem uma palavra antes de chegar lá em cima, lá embaixo, ou sei lá onde que eu vou, mas assim, você só pode falar uma coisa. Claro que é de uma maneira geral, mas como estamos falando do câncer, notadamente mais feminino, mulheres, se cuidem. Porque não vou falar desculpa, que pode parecer ofensiva. Veja bem, a intenção não é ofender, é alertar. Você é uma mãe dedicada, uma profissional. A doutora, nossa, nem sei se a palavra é correta, inaugurou a AME, né? Mas, assim, percebe que é uma pessoa que não tem tempo, mas eu posso que os exames estão em dia. Então, assim, as mulheres, amigas, porque eu trabalho, porque eu tenho 2 filhos, porque... O Arnaldo, sabe, chegou ao cúmulo de uma amiga minha, os exames do marido estavam absolutamente em dia. Ela tinha ido levá-lo no Novembro Azul e ela não tinha nem no Outubro Rosa. No Outubro Rosa. Então eu falo assim, você se deixa, então você esquece de Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Vou fazer um gancho aqui, ó. Mulheres, não se deixem. Mulheres, vamos entrar nessa visão da doutrina espírita, sabe? Vamos pensar nesse quadrinômio, vai? Espírito, corpo, saúde, doença. Eu acho que porque muitas vezes a gente faz mesmo a confusão. A Nanda trouxe na fala inicial essa questão do o que eu fiz, o que eu não fiz. Penso eu que agora, talvez, o que eu fiz, o que eu não fiz, essa coisa da culpa que às vezes a gente sente, por que será que eu estou passando por isso? As mulheres têm vergonha. Eu acho que isso tem na sociedade esse olhar, né, enviesado, distorcido, que às vezes, talvez ele se replique nas religiões como um todo, né? E talvez seja aqui que a gente tenha que trabalhar isso. Porque, inclusive, a doutrina espírita, ela nos permite essa bênção de esquecer, né? Gente, se é para esquecer, é daqui para frente, é cuidar daqui para frente. Então, vamos falar um pouquinho disso, assim, ó, espírito, corpo, saúde e doença? Vamos lá? Começamos com a doutora Angélica. Doutora, todos os temas. Não, é assim, eu acho que a gente tem que separar 2 coisas, vamos separar para ser didático, né? A primeira é quando você tem uma doença do corpo físico e você está olhando a situação como uma doença do corpo físico. Então, você vai pegar aquilo que a ciência traz. E aí nós vamos para os fatores prognósticos, nós vamos para os fatores iniciais, para o diagnóstico, para o estadiamento, para ver se é uma doença precoce, se é uma doença que já está instalada, se é uma doença avançada, localmente avançada, metastática. E aí você vai
vai fazer uma cirurgia pequena, uma cirurgia maior, uma cirurgia maior zona, uma cirurgia que vai com irradiação, uma cirurgia que vai com quimioterápico, que é um medicamento para matar células mais distantes. E aí você vai, mas por que essa condição aconteceu? E aí você vai nos fatores que ela colocou muito bem. Mas eu não sou obesa, mas eu faço exercício físico, mas eu não fumo, mas eu não bebo, mas veja bem, eu não tenho ninguém na minha família. E aí, por que você ficou doente? Né? E aí? Se nada explica, do ponto de vista científico, e você ficou doente. Então, você pode ter uma saúde, vamos dizer, uma saúde corporal, não, assim, hábitos de vida totalmente saudáveis, né? Mas, gente, o ar que a gente respira é um ar de um planeta que teve um monte de bomba atômica já, né? Que teve vários desastres atômicos, teve Chernobyl, teve Fukushima, né? A gente está respirando um monte de coisa que a gente... Os resíduos também, né, das indústrias. Também, os resíduos, o agrotóxico, tem um monte de coisa que a gente também está fazendo. Embora isso tudo não entre na nossa conta, na hora que a gente vai fazer, não, mas, poxa, mas eu não pequei. Disso aqui eu também não pequei. Isso aqui eu também não pequei. Não pequei porque eu estou doente. Não é? Então, a gente tem que ver assim. Então, do ponto de vista físico, é isso que a gente faz. A gente faz um mapa. Olha, eu posso atuar aqui, eu posso atuar aqui, eu posso atuar aqui. Paciência, você não teve condições de fazer câncer, o diagnóstico precoce, né? Eu acho que a gente tem que respeitar demais todas as pessoas em suas fases, porque às vezes a pessoa não faz por medo, às vezes não faz por falta de tempo, às vezes a pessoa trabalha em 500 lugares, a pessoa tem que chegar em casa, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que resolver problema e ainda está depressiva e ainda tem que resolver milhões de coisas. Mas isso aponta para uma direção, né? Então, se de um lado a gente tem o corpo e as explicações de por que o corpo adoece, do outro a gente tem a visão de que o que adoece é o espírito e a doença é a cura, né? Então, eu tenho que partir do princípio, do ponto de vista da medicina espiritual, de que o que está doente é o espírito imortal, o espírito que traz da vida passada ou das vivências passadas as suas dificuldades, os seus equívocos, e que ele vem para recapitular. Então, muita coisa que a gente traz, que a gente não está nem sabendo, a gente está recapitulando. A gente está com o mesmo marido, a gente está com os mesmos amigos, às vezes está com a mesma família, às vezes a gente passa por situações estressantes no trabalho, em casa, no mundo, e aí a gente não se dá conta disso. E às vezes fala, olha, mas... não tem problema, eu fiz 500 coisas lá atrás e agora eu não quero compromisso com o meu passado. Eu não penso assim. Eu acho que o passado é super importante, mas ele não precisa ser lembrado. Ele não é só residência. Ou não né? precisa ser o fator de culpa ali. A gente ficar... Eu acho... Deixa eu passar um pouquinho para o Roberto, porque tem uma questão importante desse entendimento espírita, da doença como um processo de transformação, não só como um processo de culpa, do julgamento, da exposição do ser, né? Mas, às vezes, de algum movimento que o espírito precisa fazer para, de repente, construir, enfim, cada um. E aí a Fernanda depois pode falar melhor, mas para cada um construir ali algum entendimento que precise na sua evolução. E tem essa questão de programação reencarnatória também, né? Porque a gente ainda está falando daquele olhar que estigmatiza, que culpa, que às vezes a gente encontra na sociedade, nos grupos religiosos que a gente pertence, mas eu queria... tentar dissolver isso um pouco, porque nem sempre é só culpa, às vezes é o que a gente pede para poder aprender, né? Mas no final das contas é que nós vivemos numa sociedade que nos cobra muito. Nós vivemos numa sociedade que a todo momento nos culpabiliza e nós assumimos essas culpas. A gente aceita isso? Muitos de nós aceitamos isso e nos culpando, que é o grande problema. No final das contas, que a gente fala muito de perdão, fala muito que devemos perdoar o outro, mas nós esquecemos o fator fundamental que é perdoar a nós mesmos. E entender que o processo que nós passamos, todo o processo, não tem a ver com aquilo que nós passamos ou com as dificuldades, e sim como nós vivenciamos o momento agora.
E esse é um fator fundamental. Quando a gente pensa no como nós estamos vivenciando hoje essa situação, de que forma nós vamos transformar as nossas vidas a partir dessa dificuldade, a partir desse problema que se apresenta. E como nós vivenciamos isso? Precisamos, de alguma forma, e a doutrina nos coloca isso claramente, que nós precisamos nos olhar, reconhecer as nossas dificuldades, não nos culparmos achando que nós somos o culpado por tudo aquilo que está acontecendo e vivenciar de alguma forma, e aí com amor, com fraternidade, com transformação. Esse é o grande conhecimento que a doutrina nos traz e que a gente pode vivenciar e que vocês podem falar muito melhor do que eu, não é, Nanda? Eu sou uma voz isolada um pouco nisso, em vários grupos, porque eu acho que a gente pode aprender na felicidade também. Claro. Então, assim, alguns grupos, eu não acho que o câncer foi necessariamente meu professor. Claro que qualquer situação mais difícil que a vida te apresenta, você vai manejar, né? A depender do que você está podendo fazer ali. Mas eu acho que, de qualquer forma, penso eu, né, assim, como paciente, eu decidi que eu ia... Eu não assim como uma criança mimada, isso você está me ofendendo, né? Assim, você está falando... Eu decidi que, assim, eu vou me usar da doutrina dos meus colegas, de uma médica, né, colegas da federação, do trabalho, das campanhas, de onde for, eu vou usar de pensamentos úteis. Para mim, não foi útil. Não que tenha acontecido tal dia, não isso, mas assim, não é útil de uma maneira geral alguém falar assim para mim. Ouvi isso, não digo aqui necessariamente, porque a gente frequenta muito lugar, mas eu já ouvi. A pessoa até olhou para mim assim, eu pensei, nossa, o quê? Será que você não teve filho? Você não serviu nem para ter filho? Então, assim, qual é a lógica? Eu não servi para ter filho, então eu tive câncer. Não é que ela estava falando, sabe, como o doutor explicou, olha, você ficou exposta ao estrogênio, porque você... Não. É assim, você não teve filho, suas mamas serviram para amamentar? Não, então. Então, assim, isso é muito cruel para o paciente. Então, o que eu pensei? Vai ver que na outra encarnação você foi uma péssima mãe? Isso é útil para mim? Vai me ajudar no meu tratamento? Então, assim, eu sei que, assim, eu já devo ter sido joio na vida de alguém, né? Eu também já fui joio, já fui trigo, e eu falava isso para mim, isso está me sendo útil. Então, o que me adianta? Eu queria estar bem para enfrentar o tratamento, porque é uma luta? Não é que é uma luta, mas é um problemão que você tem. Quando você é diagnosticado, você, pelo menos, vai toda semana no oncologista. Na cirurgia, ainda mais eu que tive complicação, porque fiz a reconstrução, que é uma outra pauta super importante, né? As mulheres, algumas, elas não têm direito, outras, por religião, acham que não podem tirar... Assim, é uma gama de problemas. Para mim, eu pensei assim, o que é útil para mim? Pede a cura. Não vou pedir a cura, porque não é a cura que eu quero exatamente, porque eu desenvolvi uma doença autoimune no meio do caminho, pela prótese. Então, assim, eu vou ficar pedindo... Eu honro tanto esse Deus, eu vou ficar pedindo coisa inútil? O que eu tenho que pedir? O que a doutrina me ensinou? Coragem, paciência, força, resignação, não é isso? Então, eu me indagava. Se eu estou fazendo a lição de casa, pedindo isso para enfrentar tudo que eu enfrentei... Eu sou uma pessoa que, tudo bem, as pessoas ainda falam, mas você está tão bem. Eu fiz 7 cirurgias. Eu usei bomba de morfina dias. Então, assim, não estou fazendo uma lista, nossa, que coitada. Não é isso. Em um momento é muito difícil. O que me adianta, nesse momento, eu ficar, nossa, então a pessoa falou que eu não tenho filho, que eu fui uma péssima mãe. Para mim, eu queria estar sadia para enfrentar e para estimular pessoas, mulheres, notadamente, se cuidem. A sua vida está muito corrida, eu entendo, eu também tive vida corrida, mas eu nunca deixei... Tudo bem, é uma característica minha. Como a doutora falou, a vida realmente é muito corrida. Mas ser tão corrida a ponto de você não se enxergar numa fila de prioridades, alguma coisa está errada. Até eu volto a dizer, tem uma amiga minha brinca que é meu mantra. Eu falo, Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não está se amando, não está se cuidando, você não está se amando. Se você é tão essencial para o seu marido, porque tem mulheres que falam isso, imagina, meu marido não sabe fritar um ovo, então. Se você não tiver saúde, ele não vai ter que aprender a fritar um ovo, então, né? Assim, você acaba apelando para o dia a dia. Porque esse alcance de vidas passadas é muito difícil na hora que você está no tratamento. Para mim, ele não me sustentou. O que me sustentou foi...
escolher as melhores palavras para mim mesma. Em algum momento eu também eu já reverberei, eu percebi naquele, né, naquele dia que toda noite, o que eu fiz hoje de melhor? Teve alguns dias que eu falei, nossa, eu errei tudo, então é esse dia que eu vou mudar, eu não quero saber, porque eu não posso mudar lá em 1840, se é que eu estava reencarnando. Então eu pensava isso, o que eu posso fazer de útil? E aí, eu lembro sempre de uma passagem que uma pessoa, eu ia fazer uma 3ª ou 4ª cirurgia, a doutora, e a pessoa toda fofa falou para mim, vai com Deus, com o doutor Bezerra, num carinho, eu. Por quê? Você está achando que eu vou com o diabo? Desse jeito. Então, assim, eu vi que eu também estava fora do eixo. Não é porque eu reencarnei. Então, assim, aquilo foi uma atitude do dia 21 de abril de 2018. Então, essa atitude eu posso mudar. Tá no teu Hoje eu controle imploro, essa. ai, vibra para mim. Sabe? Essa agora, tá no teu controle, qual a utilidade, né? de ficar lá? E qual a utilidade de você, um exemplo, se aconselhar, ou na sua casa espírita, no pároco, eu não sei, assim, no pastor, e ele fala para você, você não sabe o que você fez? Seu espírito está doente, então você está me deixando mais doente, então, né? O seu também está doente, porque se você está falando isso para mim, somos 2 doentes. E, em último caso, eu pensava, André Luiz fala, somos todos doentes aqui, não somos? Então, eu engrossei a fila. Eu tentava me livrar, sabe? Com delicadeza, com educação, na hora do portocate é muito difícil, acesso começa a ficar uma coisa muito difícil. O que eu pensava no Chico Xavier? Morra com elegância. Então, eu falava, toma a medicação com elegância. Porque eu vejo que uma vez eu fui num serviço, fazer um biológico, e tinha uma senhora do meu lado que a auxiliar de enfermagem mal tinha colocado o aparelho de expressão, ela berrou de um jeito. Nossa, então eu pensava, não, mantenha elegância, Chico Xavier, mantenha elegância para tomar seu medicamento. Essas coisas pequenas que elas se tornam grandiosas. E outra frase, assim, que hoje, assim, eu tento ter educação quando eu reverbero. Falar, sim, por exemplo, você tem uma atitude, que às vezes aos seus olhos não está tão legal, né? Porque a gente não é perfeito. E a gente oscila, não é? A fé não é a ginástica do espírito, então a educação... E alguns dias são mais difíceis que outros, aí alguém fala né? assim para você, você não aprendeu nada com o câncer, né? Não é com câncer. Eu não sou o câncer, né? É minha pequenada, sabe? Você fala para mim que, nossa, você está pequenando a minha vida. Então, antes do câncer eu não existir, tudo que eu fiz de bacana, você está me pequenando. Eu não sou só o câncer. E eu falo, o câncer não foi o divisor de águas da minha vida, ele foi um problemão. Assim como eu sempre dou esse exemplo, eu não fui mãe, mas eu tive uma amiga que ela foi deixar o filho na escola no primeiro dia, gente, parecia que era um sofrimento atroz aquilo para ela. A morte do Dr. Ronaldo, para mim, foi assim, mais sofrido do que meu câncer. Eu não sei o seu dia a dia, mas a sua mulher um diagnóstico, um acidente... esses apagões, a situação do Sul. Então, assim, você está pequenando o meu câncer e as outras pessoas que têm dor. Então, você está com uma régua, que é sua, colocando uma dor, um juízo, está julgando, você está fazendo tudo para mim. Só você não está tomando a minha química, né? Fazendo a métrica, né? Eu quero fazer um gancho aqui que eu acho que é importante a gente deixar claro, porque, às vezes, esse olhar do outro que é enviesado, como o Roberto estava falando e a Ananda complementou aqui, nos condiciona a olhar, nos olhares e sentir essa culpa. E eu acho que aqui é distorcido esse entendimento que muitas vezes falam da doutrina, né? Então, assim, não dá para dizer, não dá, cada história é uma história, cada caso é um caso. Então, muitas vezes essas pessoas que têm esse olhar enviesado e que falam, olha, então você tem câncer porque você não amamentou, provavelmente em outra... Não é assim, nós precisamos... E a proposta que é essa, de a gente desmistificar isso, não é isso. Cada história é uma história, né? Cada um tem a sua bagagem, porque nós não sabemos, infelizmente nós não sabemos, ou felizmente na doutrina espírita a gente não sabe, que é para poder tocar a sua vida daqui para frente, né? Justamente sem essa interferência do passado, que nem sempre é positiva, né? Sabemos, a doutrina espírita explica isso. Assim, agora, eu queria que a gente fosse num caminho, por conta até do nosso tempo, e a gente tem uma questão que eu acho que é muito importante, de maneira prática. Como a doutrina espírita, então, essa terapêutica espírita, pode nos auxiliar nesses casos de grande desafio de uma doença como o câncer de mama,
né? E veja bem, a gente falou aqui de transformação, do pensar, do se conduzir, do se cuidar, mas de maneira prática, como que a doutrina espírita pode auxiliar essas mulheres, espíritas ou não, ou que podem vir a casa, para ter um cuidado além do tratamento orgânico, porque outra coisa que é importante, nós sabemos que uma terapêutica não anula a outra, né? Não, somos integrativos hoje mesmo, de verdade, né? Eu acho que as terapias integrativas, e algumas pessoas consideram religião como uma terapia integrativa. Sim, temos essa abertura já, né? Eu acho que... Temos a AME, inclusive, não é lenda, elas estão aqui, né? A AME, inclusive, nossa, como ajuda, né? Vou passar para a doutora Angélica. Eu acho que a gente tem que colocar 2 pontos, né? Nem todas as pessoas, elas vão conseguir vivenciar da mesma forma que a nossa querida Nanda aqui, né? Que ela acabou sendo uma pessoa muito forte, e a gente vê isso em algumas pacientes. Às vezes a missão da paciente na Terra começa exatamente quando ela tem um câncer. Isso é muito visível, assim, a minha visão, porque tem pessoas que reclamam e que choram, que se rebelam e que ficam com raiva de Deus e que ficam com raiva da família. Tem gente, inclusive, que faz o marido o saco de pancada, o marido, quando tem alguma dor, faz o saco de pancada. Né? Mas tem pessoas que, nesse momento, que é aquele momento que ela está, assim, mal, está com metástase, está fazendo químio, mas ela é aquela luzinha acesa na candeia da alma. Então, ela sai do lugarzinho dela e vai consolar aquela que está lá do lado, que às vezes não está nem tão ruim quanto ela, ou às vezes está ruim. E isso que a Nanda faz, que é conseguir sair de si e fazer isso que ela faz, que é a divulgação, às vezes, assim, eu não sei se você pensa assim, mas você se vê agora, antes do câncer, olha quanta coisa que você ganhou e quanta coisa que isso te dá prazer de fazer, porque você está ajudando as outras pessoas. Então, isso é uma forma de terapêutica, né? Você ajuda o outro na caridade, você ajuda na fraternidade, aprende, troca, acaba saindo, ganhando, né? E aí, é bem certo que já existem vários trabalhos nesse sentido, de que a espiritualidade ou a religiosidade, quanto mais a pessoa pratica a sua religiosidade, a sua espiritualidade, mas ela tem, isso já é estatística, já está provado cientificamente, que ela melhora o tratamento. Se não melhora a cura, ela melhora a dor, ela melhora o enfrentamento da sua vulnerabilidade, da sua doença, da sua dor. Então, se isso é verdade, e cientificamente já existe prova quanto a isso, então a oração, ela é muito bem-vinda, né? Principalmente nos momentos em que a pessoa está naquele processo de dor, está naquele processo de angústia, de aflição, que é externo, né? A aflição, o medo da morte, o medo de não dar certo, de ter que pagar o convênio, de que tem 500 coisas, 500 problemas passando pela cabeça dela, e ela ainda está enfrentando um processo de doença, de tratamento, às vezes a pessoa tem que amputar uma parte, né? Tem que tirar uma mama, tem que fazer vários procedimentos cirúrgicos. Então, a oração ajuda muito. A prece, ela ajuda muito, né? E na terapêutica espírita, a gente sabe também que o nosso pensamento tem poder, né? A mente tem poder. Todos nós temos um campo mental. E isso é interno. Isso é inerente à pessoa. Então, a aflição, ela é externa. Mas a felicidade, a confiança em Deus, a esperança, o bom ânimo, ela é interno. E ela vai reverberar como sintonia, como vibração, como luz, né? É aquela questão de você, na hora do sofrimento, na hora da escuridão, você tem que acender a candeia da alma. E daí, então, observar os sentimentos, observar os pensamentos, ter bom ânimo, ter fé em Deus, e a certeza de que tudo passa nesse mundo, tudo vai passar. E de que você não está sozinho. Então, essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com a percepção de que somos muito mais do que corpo, de que nós somos uma alma, que sim, que sofre, porque
porque a gente está num processo contínuo, maravilhoso, nós somos os filhos queridos de Deus. Ele nunca vai nos desamparar. Então, nesse momento, a gente traz toda a terapêutica espírita e ajuda. Com certeza ajuda bastante. Te ajudou, Nanda? Ajuda, não. Como assim, foi para você? Não, ajuda. Eu acho assim... Claro, é orar e vigiar, né? É orar e vigiar mais um pouquinho e se nutrir. Mas eu acho... Se nutrir das boas leituras, né? Claro que eu digo espírita, porque sou espírita, não pode ser espírita, mas eu quero crer que possa ajudar uma pessoa que está ouvindo e não sabe nem fazer um... Nossa, tem gente que... Encontrei muita gente, né? Eu em campanha desde 2018, eu posso falar assim, passar dias falando coisas que até indagando. Nossa, mas Deus, como que Deus fez isso para você e não fez para mim? Porque a situação, até às vezes, como a doutora falou, às vezes nem tá tão ruim, mas tá se achando. Eu falo, não, querida, mas o que eu penso, assim, claro, cada um tem o seu Deus, mas se em última análise, todas as pessoas que eu conversei, até aquelas que indagaram Deus, nossa, mas Deus fez isso comigo, sabe? Eu penso assim, eu não fico, ai, Deus, eu não consigo chegar a ser tão assim, ai, Deus te dá o frio do cobertor, porque não, isso não, mas eu penso assim, você crê que você é feito à imagem e semelhança dele, né? Então, eu não sei o que ele fez, mas ele te deu forças para lutar. Ele te deu o seu pensamento, como a doutora falou, a sua energia vital, a sua fé no porvir. Só que eu acho que a gente tem que se armar, eu penso que você tem que se armar de estratégias, porque senão fica muito cruel. Uma colega nossa falou para mim, dá tudo tão errado para você, porque eu perdi as mamas, fiz reconstrução, tive uma doença da prótese, aí desenvolvi uma... E ela fala assim, ainda assim, tudo dá certo para você e para mim nada dá certo. O que eu fiz para Deus? Então, assim, as pessoas invertem o jogo. E aí eu penso assim, tá em você é a potência, né? A parábola do semeador até, né? Então, pega essa semente que seja pequenininha. O agora passa. Eu não nasci hoje, eu nasci há 57 anos atrás, né? Então, assim, pensa nisso. A dor que eu tive, nem lembro, quando minha mãe me deixou lá no berçário, a dor que eu lembro do corredor, assim, quando eu fui, muita gente comigo, quando abriu aquele corredor, eu ia operar, eu lembro que eu vi o doutor Ronaldo me deu um beijinho e falou, até daqui a pouco. Mas era eu comigo, essa chave virou nisso, eu comigo, as minhas orações, os meus bons pensamentos. Só que eu acho que hoje eu pensaria assim, para você que não deseja que você esteja nessa situação, porque não vou sair desejando, sabe, como se fosse orégano, um câncer para você, um AVC para você, não é isso. Mas assim, eu desejo que qualquer dor que você tenha, você consiga achar a potência sua individual. O que serve para mim não serve para você. Busque em você a sua força, mas para isso você tem que começar já aquela poupança. Não adianta você ficar, Pai Nosso que adianta, assim, se você não tiver nada, vai para a sua ressonância, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, tudo bem, já é um ganho. Mas procura, antes de qualquer problema na sua vida se instalar, os bons pensamentos, a boa leitura. Mas não é aquela leitura, nossa, aqui está falando que vai ter choro e ranger de dentes. Se isso foi útil para você, tá, vai ter choro e ranger de dentes, mas vai ter felicidade, vai ter um porvir. Então procure em você, já hoje. E assim, Deus ajuda, é pedir e obtereis, mas na sua casa ele não vai te buscar para você fazer a mamografia. O Arnaldo, o Zezinho, o Joãozinho, o seu filho, ele está lá no automático também. Então, assim, eu penso muito no livre-arbítrio. Acho que o livre-arbítrio, talvez, e essa questão de amar ao próximo como a ti mesmo, o livre-arbítrio vai te ajudar no quê? Nas suas decisões. Saúde é uma questão de agenda. Né? A doutora... Gostei disso, viu, Nanda? Uma vamos questão de repetir, agenda. né? Mas saúde é agenda. Saúde é uma questão de agenda. A doutora não faz da agenda vir aqui hoje? Por que a dona Maria, que está me escutando, a agenda dela, em nenhum momento, em 12 meses, porque um ano já estaria bom para uma primeira, 50, né? Ela colocou. Porque também tem aquele véu, aquela coisa que a sociedade traz, que a vergonha é se cuidar, que, nossa, o Roberto é mais importante, porque meu marido, porque meu filho, porque minha mãe demanda.
Todo mundo demanda e você não se demanda. Então, você não está usando o seu livre-arbítrio de uma maneira como, teoricamente, na única mensagem que você poderia tirar do Evangelho, amar o próximo como a ti mesmo. Cadê o ti mesmo? Então, ainda que você seja muito religioso, muito estudioso, você comeu o final da frase. Então, você não... Assim, você não está mandando bem na lição. E aí você vai culpar esse Deus que falou para você, querida, eu mandei você se amar. Aí você vai falar, Deus, você mandou isso para mim? Porque já me perguntaram isso. Nossa, mas Deus me mandou um linfoma, uma leucemia, um câncer na plá. Eu fiz tudo que ele pediu? Ah, você fez tudo que ele pediu e não amou a si. Porque o amar a si não é só ir fazer a mamografia, é enfrentar o tratamento. É, assim, até exigir das pessoas. A gente, infelizmente, como paciente, às vezes tem que educar umas pessoas. No sentido assim, não, isso para mim não está funcionando. Né? Eu lembro assim, eu tive amigas que eu fiquei na minha mãe, eu não me mexia, eu tinha 2 drenos, sabe? O que você quer? Eu falava abacaxi. Ela, hã? Eu falava, me traz abacaxi. Eu queria abacaxi, olha que coisa mais simples. Mas se eu não pedir, a pessoa vai rezar, vai pôr meu nome na vibração. E outra coisa muito importante, que eu acho que é quase assim, o crucial. As pessoas vão te falar muita coisa. Use novamente do seu entendimento pela doutrina da sua vida o que cabe, porque nem tudo que te falam é inútil, mas nem tudo que te falam é útil. Então, sabe, não se feche, porque muitas pacientes se fecham. Ai, não vou falar isso. Ouve, pensa, aquilo cabe na sua vida? Faz sentido para você? Está de acordo com os seus valores? Porque eu tive amigas, eu acho que eu comentei com você, que não quis tirar as mamas pela religião dela. E está tudo bem. Ela está se matando? É com ela. Quem sou eu? Então, assim, às vezes os valores do outro que a gente desconhece e que a gente precisa de alguma maneira respeitar. Agora, né? eu me ofendo se a pessoa se ofende, se eu estou falando que lá no passado eu fiz uma coisa muito feia. Só que você pode marcar seu exame, procurar. Não fala só mamografia, que a gente, volta a dizer, estamos em Outubro Rosa. Mas às vezes você está lá com uma dor de dente, você toma um Dorflex, ou em outras situações você se percebe mais triste, mas tem vergonha. Tivemos o Setembro Amarelo, né? Você tem vergonha de se abrir. Então, assim, é se abrir para você, é o bom ânimo, é o bom combate. Lutar o bom combate não é enfrentar um câncer. Como as pessoas falam, você é uma guerreira. Não, lutar o bom combate é do dia que você nasceu, lá deu o chorinho, e construir, ter esse seu cabedal seu. E eu não estou falando de diploma, eu não estou falando de conhecimento, porque tem outras religiões, eu não quero ofender nenhuma. Mas em algum momento, quando você for terminar a sua estrada aqui, e se você realmente acredita que você vai encontrar ou a sua ficha pregressa, ou a futura, em algum momento você vai ver que as causas atuais das aflições, muitas vezes, foram suas mesmo. E você está lá reverberando, porque dessa encarnação, desse dia, você não fez nada. E você acusa Deus. Então, assim, não fica negociando com Deus. Ele falou, ama a ti mesmo. Pega a sua agenda. A sua vida não pode ser tão atrapalhada que você não possa... Eu tive uma amiga que machucou o pé, ela não tinha tempo. Poxa. Temos que você tem que caminhar para o nosso final. Então, exatamente, é uma agenda, Infelizmente, não é? É uma agenda. Saúde é questão de agenda, de amor próprio. Vou deixar o Roberto fazer as considerações finais, passar para vocês para agradecer e agradecer vocês também, Roberto. Muito obrigado. Olha, foi... É muito conhecimento. É claro que eu estou aqui como o homem entre as mulheres, mas é muito importante a gente poder ouvir isso de vocês, conseguir entender isso. É claro que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, tem muito mais coisa que a gente poderia conversar, mas fiquem à vontade para suas despedidas, para falar um pouco mais o que não conseguiu falar. À vontade. Então, eu só gostaria de lembrar também que o homem também pode ter câncer de mama, né, em 1% das vezes, então não é por conta aqui do número de mulheres, né, tem sempre um alerta para o homem. Existem alguns tipos de câncer, que são aqueles cânceres de intervalo, que são cânceres bem agressivos, né, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Claro que a prevenção, né, é o melhor remédio, a prevenção, o diagnóstico precoce, é sempre melhor do que o diagnóstico mais avançado, mas o diagnóstico avançado também é muito importante. Então, se você nunca fez a sua mamografia, é hora de fazer a mamografia, né? Vai com tranquilidade, vai com coragem, porque em todos os casos tem tratamento, né?
Agradeço muito a Federação Espírita, é uma honra estar aqui, né? Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma e que Dr. Bezerra e todos os amigos espirituais possam permear conosco nossos corações, dando-nos força, coragem para o enfrentamento dos males, né? Obrigado, Obrigada Nanda. a vocês. Fique à vontade para as despedidas. Muito obrigada pelo convite. Sabe, a gente sempre fala, né? Que a gente está em outubro, mas se cuidar são todos os dias, né? Não espere uma próxima campanha para se cuidar. Mas eu acho que, assim, penso que você pode trazer para você o seu amor próprio, o seu autocuidado e lembrar que mesmo que você esteja numa situação muito difícil, Jesus não falou, não vos turbe o coração, né? Então, isso não significa que você não vai sofrer aqui, diante de um problema grande, não é para você ter uma idiotia, falar, não, Jesus vai me cuidar. Mas não vos turbe o seu coração. Peça o possível. Faça o possível, né? Peça a força para seguir, o bom ânimo, a coragem. E tenha fé em você. Porque sem você, o que vai sobrar? Nada acontece. Você é seu protagonista da sua história de saúde, da sua história da doença. E se você acha realmente, é da crença que temos um porvir, né? Pense nisso. Sem você, nem porvir vamos ter. Então, se ame mesmo, mas não é aquele amor, ai, eu cuido de mim. Não, se cuide, se respeite, procure aquilo que te faz bem. Para vocês, sabe, semear mesmo. Você também ser um semeador, E né? acerte a agenda, né, Nanda? Saúde é uma questão de agenda. Acerte a agenda. Quero agradecer demais. Se você não tiver tempo para a saúde, você vai ter que ter tempo para a doença. A doença, isso é uma verdade. Quero agradecer demais a presença de vocês, Nanda, doutora Angélica. Roberto, obrigada por estar aqui, nossa presença masculina. Obrigada a todos vocês. Um prazer dividir esse espaço com você. Gostaria de dizer que a Federação Espírita do Estado de São Paulo, através das suas assistências espirituais, tem também uma assistência chamada P3F, que vai possibilitar um suporte, um auxílio para qualquer tipo de doença, inclusive câncer de mama. Então, será um prazer recebê-la aqui, tá? Quero agradecer vocês. Quero deixar aqui a informação de que o nosso Pode Ser Espírita está tanto no Spotify como também lá no YouTube. E se você gostou, nos avise, mande uma mensagem, pode sugerir também algum tema que a gente possa abordar, né, no futuro. Quero agradecer demais vocês estarem conosco durante esse tempo, disponibilizar esse período aqui para aprender conosco. Muito obrigada, que Jesus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.